Olá, tigres e tigras do meu Brasil, tá começando o Crypto Tigers, o seu podcast de sempre aqui sobre criptomoedas do Saco Cheio TV. Se você tá ouvindo isso fora do Saco Cheio TV, saiba que isso é um programa exclusivo de uma plataforma paga. Você pode fazer parte desta família aí, entrando lá em sacocheio.tv e assinando. É bem baratinho, tem bastante podcast, não tem só o Crypto Tigers, tem vários outros. Aí a Deriva, Saco Cheio, Desinformação, Tarja Preta, Cagando e Andando, Notas sobre Notas, tem bastante coisa. E esse aqui é para ensinar você como cuidar do seu dinheirinho. Não só em cripto, mas agora também temos uma seção desse programa, uma parte desse programa, onde falamos sobre B3, sobre investimentos, digamos, mais tradicionais na Bolsa de Valores, né? Está aqui comigo o grande André Guimarães para fazer essa parte do programa do Crypto Tigers. Beleza, André? Fala, pessoal. Beleza, Thiago? E aí? Cara, felicidade. Alta infinita. Lua. Tá subindo, hein? Lua. Subindo. Sempre foi alta. Nunca. Agora era alta o tempo Agora todo. é lua, cara. A gente sabia o tempo todo. Pô, que alívio, hein? Pô, deu um alíviozinho. Fala que um respiro, né? Dá um respiro. Eu tô com todo mundo aí, ouvintes, gráfico de diário aberto de Bitcoin e vamos analisá-lo. Se bem que quem tá ouvindo não tá ouvindo não tá, né, vendo o gráfico nesse exato momento, então pode ser que difira um pouco aí quando você estiver vendo. Mas eu tô vendo aqui agora, no dia exatamente de hoje, dia 19 de julho, agora são 8h20 da noite, o candle chegou no dia de hoje, tocar na média de 8. Você tá vendo aí? Tocou na média de 8, sim, mas perfeito. não está mais. Né? Agora essa parte verde aí que encostou na média de 8 é só uma sombra. Ou seja, chegou ali na região dos $23.700, quase $24 mil por unidade, e já desceu para 22.700. Ou seja, era uma coisa bem previsível que fosse acontecer. Geralmente, quando está bem abaixo da média e o preço faz esse movimento de retornar à média, geralmente quando toca na média, acontece uma queda, talvez depois continue subindo. Ele segura, né? Ele dá uma segurada, exato. É isso que aconteceu hoje. Sim, exatamente. Se tem alguma coisa boa, pelo menos até agora, como você disse, são 8h20. A gente tá faltando 40 minutos pra gente fechar o diário, né? Uhum. E a gente pode ver um candle bastante relevante, assim, a gente pode dizer que ele é relevante, verde, e talvez, né, a gente possa ter aí alguma pequena dificuldade para romper essa média 8, mas, cara, eu ainda sigo comprado, esperando talvez um pouco mais de alta aí, cara. É o que eu espero, é o que eu gostaria de que acontecesse, né? Mas o que a gente quer não interessa muito, mas não interessa. Vamos lá. A gente pode continuar querendo, né? Querer é de graça. Querer. Mas enfim, todo mundo quer. Eu continuo no meu humilde setup aqui, na minha humilde tática, planejamento, digamos assim, de comprar um pouquinho toda semana. Não importa o preço. Toda semana eu tô a melhor lá, coisa a se fazer. botando as minhas moedinhas. Talvez se você for um cara estudioso e quiser realmente aprender a fazer transações de curtíssimo prazo, talvez você consiga lucrar em todos os momentos, na queda, enfim, nas altas, você consiga estar sempre dando uma beliscada ali no dinheiro, tirando um pouquinho de dinheiro ali do mercado para você conseguir, inclusive, comprar mais satoshis e aumentar o seu patrimônio aí. Mas, se você tem um trabalho fora do Bitcoin, em outra coisa, e você realmente não quer chegar em casa ali às 6 da tarde, ou vai para a faculdade, ou chega cansado, não quer chegar cansado já no fim do dia, ligar o computador e ficar vendo curso com cara em gráfico, como é o meu caso, eu prefiro fazer essa... DCA. O DCA, exato. Dollar Cost Average, que seria o quê? Trocando em miúdos, André? É você depositar semanalmente, diariamente, não interessa a periodicidade, mas com alguma frequência. Com uma certa frequência que te cabe, né? Porque, inclusive, cara, existe uma corretora que é a FTX, que você, vamos lá, você deposita lá R$1.000, supondo que esse é o seu aporte mensal. E aí você pode fracionar automaticamente esses aportes, sabia, cara? Ele faz automático para você.
É bem legal mesmo, isso. Cara? É. Você coloca lá, eu quero que esses R$1.000 se transformem em um aporte por dia, entendeu? Então ele pega esses R$1.000, divide por 30 e aporta devagarzinho. E aí você não precisa mais fazer nada. Ele não fica precisa lá. fazer nada. Você só faz um depósito mensal e clica lá qual o período que você quer. É bem legal, cara. Isso eu acho bem foda. Pô, é na FTX que tem isso aí? É. E a FTX, cara, teoricamente é uma boa corretora, né? Pelo menos o dono dela é um dos caras mais bilionários aí do mercado cripto, né, velho? Que é o Sandeman Bank. Esqueci o nome dele. E ele mete a boca... É um carinha jovem, cara. Ele mete a boca para a receita ou ele caga para o Estado, assim como Changpeng Zhao? Ele, não, na verdade, cara, eu não sei exatamente qual que é a política dele, mas você precisa fazer aquele KYC, né, pra fazer uma conta na FTX, que é a mesma coisa da Binance também. Você precisa botar lá seu documento. Para eu criar na Binance, eu lembro que eu tive que mandar até vídeo selfie, e aí o vídeo falou assim, agora abra a sua boca. Juro por Deus, não é zoeira não. Apareceu na tela, agora abra a sua boca. Eu abri a boca, aí ele detectou que eu abri a boca, ele falou, ok, agora de boca aberta, vire para o lado esquerdo. Aí eu... Caralho, que coisa ridícula, mano. O que eu vou precisar fazer agora? Chupe um pau. Imagina? Que tipo de humilhação, né? Vou precisar... Cara, pula de um pé só. Pega o dedão do pé e bote na sua boca. E chupa. Isso, imagina? Mas enfim, né? O que a gente precisa fazer é se sujeitar pra conseguir os nossos suados satoshis aí, né? Cara, eu tô bem contente. Quando despencou uns meses atrás aí, que realmente despencou, foi lá pra 17 mil e tal, e todas as altcoins despencaram juntos, o Ethereum também despencou, eu vi o meu patrimônio derreter muito ali, cara. Nossa, nas minhas carteiras, mas pela primeira vez nesses 1 ano e alguns meses de cripto, eu não fiquei abalado, cara. Eu realmente não fiquei abalado, justamente por estar estudando. Parece que quanto menos conhecimento você tem, mais suscetível às mudanças momentâneas você fica, né? Mais ansioso, né? E quanto mais conhecimento você tem, não só conhecimento técnico de estudar, mas conhecimento no sentido de experiência, de tempo de mercado, menos ansioso você fica com essas mudanças, cara. Sim. E isso vale pra tudo na vida da gente, né, cara? Se for olhar, quando você tem uma apresentação a fazer, seja ela o que for, se você estiver preparado, pode ser a coisa mais tensa possível, você vai sentir uma certa pressão, mas se você estiver preparado para aquilo, estudou para aquilo, você fala assim, cara, vamos lá, cara, eu conheço isso aqui, vambora. E se mesmo preparado, você estiver nervoso e acabar se fudendo, na próxima, já a probabilidade de se fuder já é bem menor. Por exemplo, só para contextualizar com a minha vida, eu gravei meu primeiro álbum ano passado, lancei e tal, e tô começando a gravar o segundo agora. Pra mim, que sou um artista solo, que não tenho banda, e eu tenho que decidir várias coisas, tipo a linha de baixo, e como vai ser a bateria, e a guitarra, e segunda voz, e tenho que decidir todas essas coisas. Cara, pro primeiro álbum eu ficava tendo crise de ansiedade, era um monstro de 7 cabeças, assim, caralho, é muita coisa, não sei o quê. E agora eu vejo que não, tem umas músicas aqui, eu fico, vou mexer nessa aqui, cara, como é que vai ser? Aí eu pego, é a mesma experiência de fazer um álbum, só que é outra pessoa. O Thiago do ano passado não é o mesmo já, de hoje, né? E aí, isso vale pra tudo, cara. Se você tá sofrendo por causa de algo nesse exato momento, as chances são que no futuro essa mesma coisa que tá te fazendo sofrer não vai mais fazer. Esse é o eterno poder de adaptação do ser humano. Quer dizer, o poder de adaptação ele pode ser usado pro seu bem ou pode ser usado pra te fuder também. Por exemplo, quando estava em 60 mil, quantas pessoas não estavam querendo uma chance de comprar 20 mil, né? Nossa, tá 60 mil, como é que eu queria comprar 20 mil? Quando cai para 20 mil, o cérebro, que é altamente adaptativo, ele rapidamente, depois de uma semana a 20 mil, ele adapta como se o preço normal fosse 20 mil. Então ele não acha mais 20 mil barato e ele não quer comprar. Não, eu não vou comprar nessa baixa, não. Quando começa a subir pra caralho, estoura o preço, daí vai lá pra 40, 50, 60 mil, o cara quer comprar, porque tá subindo. E é uma coisa impressionante, né, cara? Isso a gente viveu isso observando o preço da gasolina, né? Então eu lembro que aquela primeira crise dos caminhoneiros lá, que o pessoal parou, se eu não me engano foi em 2018,
E aí o preço da gasolina deu um salto para R$4,90 e tinha alguns postos vendendo a gasolina a R$5. E os E nego simplesmente, cara, eu via uma galera revoltada, cara. Revoltada com Aí com sobe esse pra preço. 7, depois volta Isso. pra 5. Aí pra Festa. 5 o cara Imbecil lá tá lavando o carro. carro, velho. Você viu isso? Eu vi. O cara lavando o carro com gasolina, velho. Como é que pode um homem adulto ficar exaltando outro macho, né? Tipo, igual o cara ali. Tudo bem, você tem um Beleza. político que você acredita no cara e beleza. volta no cara. Mas eu tô dizendo assim, O cara chegou num ponto, né, velho? uma idolatria quase homossexual, assim. Vai entender, né? O brasileiro. absurdo. Não sei se era o Nelson Rodrigues, Sim. que falava já 60 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, que o brasileiro tem memória curta, né? Ah, sim, claro. Pô. Nossa. Pois é. Você vê países, por exemplo, assim, a Rússia, que se fudeu lá na Segunda Guerra, mas acabou ganhando e tal. Mas, óbvio, todo mundo ali naquela região teve muitos prejuízos, muitos mortos, muito prejuízo material, prejuízo humano. Uhum. Mas acabou vencendo os nazistas, né, no final da guerra. Eles têm a comemoração daquele dia todos os anos, que é o país inteiro para e os caras, todo mundo sai na rua e comemora pra caralho. As crianças de 5, 6 anos já são constantemente lembradas desse passado, o que aconteceu, todo mundo é ensinado. Sim. Aqui no Brasil não tem muitas essas coisas, a gente não sabe, né, direito de nada da nossa história, o que aconteceu. Os caras chegou de barco, de caravela aqui, e os índios, a gente não sabe muito direito. É aquela história que você escutou lá na 5ª série e repete nisso. Nós somos eternos índios aqui, né? Fala a verdade, é isso. Sim. Saindo um pouco agora do assunto de cripto, saindo mais ainda, tem um cara que é um produtor musical chamado Liciel, ele é mineiro até, e mora lá acho que ele mora em Petrópolis, ele tem um estúdio onde ele grava tudo à moda antiga, ele não usa computador no processo de gravação, é tudo analógico. Como os caras faziam na época dos Beatles lá, do Led Zeppelin, do The Who, que é as bandas que a gente curte, que é as bandas das antigas, né? E ele prefere fazer com esse método, sem passar pra MP3, pra fazer tudo digital, e som de guitarra fake, né? O cara toca lá a guitarra e tem um som o cara toca a guitarra de 200 conto e tem um som da guitarra do Slash. Sim. E tudo, mas é tudo emulado, é tudo falso, você não tá criando a onda mesmo do som. Aquilo é um fingimento, uma maquiagem, assim, né? Um filtro, né? Gigantesco. E ele é contra isso. Então ele, depois de décadas, ele já tem, sei lá, 40 e alguns anos, ele é desde antes de 20 anos ele já é produtor, já tem estúdio, então ele foi acumulando muitas coisas. Hoje em dia ele tem um puta estúdio com um monte de equipamento top, igual os gringos. Então se você for no estúdio lá que o Metallica faz o álbum, o cara aqui, ele tem o mesmo equipamento, bicho. O mesmo. Que louco, velho. Mas assim, é óbvio que é bem mais caro gravar com esse cara, porque é tudo vintage e tal, tudo antigo, Sim. tudo original e tal. Mas é puro, né? É puro, e você vai sair com uma sonzeira. Mas aí ele fala assim, pô, as bandas vêm aqui gravar e não sai o Metallica. Por que os caras lá fora gravam os negócios e sai uns Iron Maiden, os Metallica, os não sei o que, não sei o que, e a gente faz aqui, mesmo tendo o mesmo equipamento, os mesmos recursos, não sai tão pegado e tão não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, não tem explicação. Eu com meus 44 anos de idade, eu não decidi desistir de procurar explicação. A explicação é que nós somos índio até hoje. A gente é índio e os caras inventaram o rock. Então é isso que eles fazem. A gente tenta imitá-los aqui, mas a gente sempre vai ser índio. Verdade. É meio que isso a situação do brasileiro. É um eterno. O Estado é um eterno português dando um espelho pra gente e a gente ficando feliz, dando ouro pra ele, em troca. É a mesma coisa de pedir pros caras lá tocar um berimbau, pô. Eu quero ver se consegue. Aí a gente ganha. Uma flautinha aí. Já vi umas bandas de. Tem muito músico brasileiro que faz uns estilos tipo samba e tal, ou às vezes bossa nova, que é muito famoso. Lá no exterior, né? Então, Tom Jobim é muito famoso, sei lá, tem sei lá, Paulinho da Viola, tem uns caras, Jackson do Pandeiro, tem uns caras antigos que são bem conhecidos lá fora. Aí tem umas bandas de japa, japonês mesmo, que faz uns covers de samba brasileiro. De pagode, eu já vi isso. E os caras tentando cantar português, mas o cara não tem a parada.
do brasileiro. Eu acho que justamente essa coisa solta do brasileiro, meio malandra, é justamente isso que faz os caras saber fazer o samba. E Falta o cara... uma mesa amarela de plástico da Skol e uma garrafa gelada. Garrafa, né, de Skol, torresmo, uns limão cortado em cima da mesa com pinga. Uma cachaça boa. Falta desonestidade no japonês pra conseguir tocar samba bem, eu acho. Excesso de honestidade, o cara toca samba mal. Eu acho que tem isso. Ai, cara, maravilhoso. Mas enfim, vamos seguir pro programinha. Vamos lá. Principal coisa aqui que me chocou essa semana: ONU declara guerra contra criptomoedas, pede proibição de anúncios sobre Bitcoin e pede controle de carteiras. Olha que coisa de louco. Eu não tô conseguindo abrir esse link. A ONU sempre dando deixa eu ver aqui. Esses pitacão, né? ONU declara guerra ao Bitcoin. A ONU tem poder de declarar guerra a alguma coisa? Não sei, cara. Essa parte eu não sei. Mas com certeza eles têm uma... Porque não tem como declarar guerra ao Bitcoin. O Bitcoin não é uma empresa, não é um cara, não é uma instituição. Ele não é sólido, né? Não tem... o Bitcoin são 21 milhões de unidades de coisas que estão espalhadas... Eu não sei. É tipo declarar guerra à água. Tipo, qual delas, entendeu? Como a Dilma diria, né? Tá na nuvem, eu só não sei o que é isso ainda. Direito. Já vi você. Não. Como é que é? Maravilhoso, velho. O cara perguntou sobre vazamento de dados, aí ela falou que tava na nuvem e ela não entendeu isso muito bem ainda. Eu não sei o que é essa nuvem. Eu acho que ela acha que é a nuvem, literalmente uma nuvem. A nuvem é uma precipitação de informação, assim. Né? O cara vai cair. Caralho, imagina o cérebro dela funcionando. Uma imagem, entender, scan do cérebro dela nesse exato momento. Bonitinha, velho. Eu sei que tá na nuvem. Alguém falou isso e ela repetiu. Porque ela sabe que se ela repetir isso vai soar como se ela entendesse, sabe? Tá na nuvem, né? Bom pra caralho, bicho. É tipo isso, a ONU tá querendo isso, né, velho? Pegar a parada e tá na nuvem aí, pô. Mas enfim, tá aqui, ó. Um resumo recém-publicado pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, recomenda que países em desenvolvimento tomem ações em relação às criptomoedas, alertando sobre os riscos relacionados à falta de regulamentação da indústria. No documento intitulado All That Glitters Is Not Gold, ou Nem Tudo Que Reluz é Ouro, como no provérbio, publicado inicialmente em junho, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, ou UNCTAD, na sigla em inglês, afirmou que as desvantagens apresentadas a essas nações pelas criptomoedas superam os benefícios e que podem apresentar às pessoas e instituições financeiras. O documento até sugere que países em desenvolvimento, trocando em miúdos, países fudidos, né? Exijam o registro obrigatório de todas as carteiras de criptomoedas, cobrem impostos sobre transações. Porra, se o país está em desenvolvimento, as pessoas são mais pobres e querem ganhar dinheiro com cripto, como é que cobrar imposto sobre cada transação que esse cara fizer vai ajudar o cara a ficar mais rico? Meu Deus do céu. Vai ajudar o Estado a ficar mais rico. Sim. E o povo ficar mais pobre. E se aquele país se a população já é pobre, é porque o Estado não está fazendo bem o papel de pegar o dinheiro arrecadado e retornar como bens e como serviços gratuitos para o povo. O Estado já está falhando. Então, com esse Estado que já é falho, porque o país é pobre, o povo já está pobre, você quer mais dinheiro para o Estado ter que tomar decisões com esse dinheiro? O que você acha que vai acontecer, cara? Pelo amor de Deus. Impostos sobre transações e proíbam anúncios relacionados a criptomoedas. Aí abre aspas aqui. Não é sobre aprovar ou desaprovar as criptomoedas, mas destacar que existem riscos sociais e custos relacionados a criptomoedas, explicou Penelope Hawkins, economista e diretora sênior de assuntos econômicos dessa Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, tá? Dessa entidade aí. Falou ao Decrypt. É a mania eterna de uma entidade, né? Alguma coisa governamental querer do cuidar controle. Sempre, né? Controle total. E sempre vem naquele discurso bom, né, velho? Não, a gente tá aqui para te ajudar, porque isso aí pode ser um golpe e tal. E sempre chamando nas entrelinhas o pobre de burro. O povão de jegue. Não que não seja. Exato. Não que não seja. Mas o jegue tem que ter a liberdade de ser jegue. Eu quero comprar Bitcoin, ué. Não, e eu acho que ele comprando Bitcoin ele não é jegue, né?
já deixa de ser 50% no mínimo, assim. Sim. Né? Aí ela continua aqui, ó. Essa é uma recomendação que se aplica a qualquer outro produto especulativo ou financeiro de alto risco, onde retornos são incertos. Pô, mas o retorno, justamente por ser incerto, que a possibilidade de ter muito retorno é alta também. Qual que é o retorno certo para eles, né, velho? Qual é o retorno certo e que pode te enriquecer? Sim. Por exemplo, a poupança tem retorno certo, Uhum. mas você vai ficar rico deixando seu dinheiro na poupança? Jamais. Então, não faz muito sentido, né? É uma recomendação que se aplica a qualquer outro produto especulativo, onde retornos são incertos, né? Uhum. Então aqui tem mais uma seção desse artigo sobre ameaça à estabilidade, que é mais um argumento da ONU, né? Então aqui, a Organização Intergovernamental alertou que criptomoedas podem ameaçar a estabilidade financeira das nações em desenvolvimento, permitir atividade financeira ilícita, evitar que autoridades limitem o fluxo de capital e também comprometam a soberania monetária de nações ao substituir moedas nacionais de forma não oficial. É outra falácia do cacete, né? Sim, velho. Puta merda. Como se antes do Bitcoin, com as moedas fiat, não existisse atividade financeira ilícita com ouro, com dólar em espécie. Os cara, com diamante. Os políticos entrando na porra do Planalto lá, caralho, com mala de dinheiro, com dólar na cueca. Não é o Bitcoin, cara, que vai facilitar um crime a ser cometido, gente. Cara, pelo amor de Deus, né? Acabei de declarar aqui minha repugnação com a ONU aqui. O Crypto Tigers declara guerra à ONU agora. Guerra à ONU, porra. Pronto. Cara, é chato, velho. E chato e burro, né? O pior é quando o cara que bota em si mesmo a pecha de salvador do mundo, eu vou dizer o que pode e o que não pode, e esse cara, ao mesmo tempo que ele se coloca nessa posição, ele é burro, ele não entende do que ele tá falando, aí você tem a ONU, entendeu? Aí você tem a receita perfeita do que é um deputado, ou um cara da ONU, ou um cara de qualquer governo, entendeu? É praticamente aquela discussão, aquela vez que os caras falaram Bitcoin e criptomoeda. Os caras não estão... Os caras... Eu não faço ideia da imagem mental que aparece na cabeça desse cara quando ele fala Bitcoin, quando ele pensa em Bitcoin. O que ele acha que é, sabe? Eu acho que é complexo demais, velho, pra esse maluco. Porque, geralmente, o Bitcoin, ele ajuda as pessoas que... Principalmente as localizações no mundo onde tem um puta de uma taxa de inflação violenta, onde o dinheiro perde o valor com o tempo. E provavelmente esses caras que são ricos, cara, eles não entendem, nem fazem questão de entender, justamente porque eles nunca precisaram disso, né, velho? Então, o cara tá muito distante, né, do povo. O Bitcoin... Esses caras que são deputados há 30 anos, qual a última vez que você acha que esse cara comeu um pão na chapa na padaria, ou foi no supermercado, ou teve contato real com algum... O único contato com o pobre que ele tem é com faxineira, porra, com empregado, com gente assim. Esse cara nunca pegou numa moeda na vida. Provavelmente. Ele não sabe nem o que é isso. Última vez que o Bolsonaro, sei lá, por exemplo, o cara, antes de ser presidente, ele já era deputado há o quê? Mais de 20 anos, né? 24, 25, sei lá. A última vez que o Bolsonaro provavelmente contou dinheiro pra fazer uma compra ou pra pagar uma conta, estava nos anos 80 ainda, provavelmente. Imagina. Então tá. Pois é. Então, segundo aqui esse argumento, as criptomoedas podem ameaçar a estabilidade porque elas permitem a atividade financeira ilícita, elas podem evitar que autoridades limitem o fluxo de capital. Olha isso. Uhum. Veja bem, o Bitcoin é um problema porque ele evita que autoridades limitem o fluxo de capital. Faz muito sentido, né, velho? Por isso que ele é ruim, porque aí a autoridade não vai poder limitar o fluxo de capital se acontecer alguma coisa no país, igual na Ucrânia, e os bancos fecharam e impediram que as pessoas que tinham dinheiro no banco, você tem lá 100 mil no banco. Dinheiro seu. Dinheiro seu, que você trabalhou e você guardou, você confiou no banco para guardar o seu dinheiro, para o seu dinheiro ficar seguro. Você vai lá e não pode usar. Não pode porque o governo não quer. Porque acha que não é a hora certa. Né? Cara, isso é absurdo. Cara, e nessa situação, muita gente recorreu ao Bitcoin na Ucrânia e conseguiu, né? Quem tinha Bitcoin na Ucrânia conseguiu ir embora, conseguiu
se sair do perigo da guerra, conseguiu ir para um lugar mais seguro. Quem não tinha teve que ficar à mercê do que o governo fala, agora faz isso, agora faz aquilo. Aí fica aquele monte de gente, né? Eu estou dentro do grupo das pessoas que não quer ficar à mercê quando a merda que ia acontecer no Brasil e que eu sinto que não vai demorar muito para acontecer. Cara, tomara que não, porque vai ser foda. Enfim, evitar que autoridades limitem o fluxo de capital e também comprometam a soberania monetária de nações ao substituir moedas nacionais de forma não oficial. O resumo recomendou que governos, abre aspas, tornassem o uso de criptomoedas menos atrativo, fecha aspas. Pô, mas se é atrativo e os caras estão entrando é porque é atrativo. Sim. Se é atrativo é porque tem vantagem. Os caras querem mudar o discurso, sendo que o discurso original do negócio é a própria atratividade do negócio. Vamos tornar isso menos atrativo. Põe imposto, põe regulação, põe um monte de dificuldade, porque tá muito bom pro povo. É basicamente isso que eles estão dizendo. Tá muito bom, tá muito tranquilo. Vamos botar isso um pouco pior. Para que torne o uso de criptomoedas menos atrativo ao implementar imposto sobre transações que utilizam a tecnologia e exigir o registro obrigatório de carteiras digitais e corretoras de criptomoedas. Também apresentou a ideia de banir instituições financeiras de armazenar ativos digitais e evitar que ofereçam serviços cripto aos seus clientes. Caraca, que bizarro. Países em desenvolvimento devem restringir ou proibir o anúncio de empresas cripto em locais públicos ou em redes sociais, conforme proposto pela conferência, afirmando que é uma necessidade urgente em termos de proteção a consumidores em países com baixos níveis de educação financeira. Tá vendo? Chamando o povo de trouxa. Tô desconfiado desses malucos, velho. Tá muito esquisito esse papo dessa ONU. Porque assim, existe realmente pessoas que não entendem nada sobre nada e que escutam falar sobre criptomoeda e aí o cara entra e compra, sei lá, vende a casa do CryptoCars, CryptoBomb, CryptoPlanes, igual eu. CryptoPlanes, e aí vai lá e perde, e aí o cara não sabe o que aconteceu. Cara, isso tem muito, mas a solução é tirar, é dificultar pra todo mundo, sabe? Eu acho que esse é o... Cara, aos poucos, até a gente tipo já conversou sobre isso. Aos poucos vai eliminando isso aí, cara. Tem uma sala de 50 alunos e tem 10 alunos que estão tirando nota baixa. Você vai fazer a prova ficar mais fácil pra todo mundo? Ou você fazer a prova ter regras, né? Você vai banir as questões difíceis. Basicamente, entender de cripto e entender de Bitcoin é uma questão, da prova, só que uma questão um pouco mais difícil. Você tem que estudar um pouco mais para saber. Aí, se as pessoas estão errando essa questão, tirando nota baixa, você vai retirar essa questão mais difícil da prova. E como é que o cara que é mais inteligente vai conseguir provar que ele é? Se só tiver um caminho fácil, todas as questões forem óbvias e forem muito fáceis. Existe dois tipos do cara investir em Bitcoin. Um é fazendo o DCA, e o cara, se ele quiser, ele não precisa ficar acompanhando nada, né? Ele só coloca o dinheiro independente do preço e tudo mais. E tá tudo certo. E tem a outra estratégia também, que essa é legal, cara, que essa desperta no cara o interesse em conhecer um pouco mais sobre economia, sobre o que está acontecendo na macroeconomia, o que está acontecendo, o que a guerra influencia, o que o preço do petróleo influencia, entendeu? Então, assim, o Bitcoin, por ele ser uma parada de alto risco, e qualquer investimento, eu acho que todas as pessoas que vão começar a investir, eu acho que elas deveriam se focar mais em tentar entender como que o dinheiro funciona, como que essa briga de poder funciona, para você entender que o mercado, ele sempre vai e volta, né? Eles têm uns ciclos de mercado sempre. O cara começa a entender isso e como que tudo funciona, a chance dele se dar mal, ele já cai bastante. E quando os ativos deles estão em baixa, ele sabe que aquilo ali é um momento, né? Que tudo passa. Então Exato. Tem essa parte boa também do cara, ele fala assim, pô, agora eu quero tentar entender o que está acontecendo. Que é basicamente o que a gente faz aqui, né? A gente lê notícia, a gente dá um resumão aqui de tudo que está acontecendo. Show de bola. Então, cara, só para terminar aqui. Então, países em desenvolvimento devem restringir ou proibir o anúncio de empresas em locais públicos ou em redes sociais, conforme proposto pela conferência,
afirmando que é uma necessidade urgente, tá, para pessoas que têm baixo nível de educação financeira, que podem resultar em prejuízos significativos de acordo com o resumo de políticas. Rohan Gray, professor na Faculdade de Direito na Universidade de Willamette, trabalhou como consultor sobre moedas digitais para a ONU e disse que a falta de regulamentação para criptomoedas possui um histórico documentado de prejudicar clientes ao permitir que haja fraudes e esquemas. Sei lá, viu, cara? Tá estranho, né? Cara, eu já caí em esquema. Eu já entrei em Normal, shitcoin que, sei lá,